Brasileiro de Mudanças Climáticas ele foi criado por iniciativa de dois ministérios, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo de reunir informação sobre mudanças climáticas no Brasil. O relatório ele é composto por 3 volumes. O volume 1 trata da base científica das mudanças climáticas, que tem toda a questão de modelagem climática, os cenários para as regiões do país. O volume 2 trata dos impactos das vulnerabilidades e adaptação, e o volume 3 trata das estratégias de redução de emissões dos gases de efeito estufa, ou seja, a mitigação. Eu sou um dos coordenadores do grupo de trabalho 1 do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, juntamente com o Moacir Araújo. O que nós fizemos foi reunir cientistas do Brasil inteiro, no nosso caso foram 150 pesquisadores, diferentes instituições, diferentes áreas, para produzir um relatório que é baseado no estado da arte da ciência na temática de mudanças climáticas. Então hoje a gente teve a oportunidade aqui de conversar um pouco sobre quais são esses resultados. Na verdade foram mostrados que efetivamente há um aumento na temperatura, não só a nível global, mas regional, a nível de Brasil e mesmo local. Isso tem um impacto em termos de temperatura, de precipitação, em diversas áreas. Algumas regiões poderão sofrer com mais secas, outras com mais chuvas e, portanto, eventos extremos. Vimos também que os oceanos, até em função do aumento de temperatura, estão absorvendo esse calor e estão aumentando em seu nível. Na verdade, a expansão térmica é um dos fatores principais do aumento do nível dos oceanos, e que isso tem vários impactos em biomas brasileiros, dos 6 biomas que nós temos aqui, e variabilidade em termos de clima em várias regiões. Esse relatório hoje ele representa um esforço do setor científico brasileiro enorme de coligir informações importantes que permitam que a gente consiga ver melhor o Brasil sob a ótica das mudanças climáticas. O segundo capítulo muito bem, entendido isso, havendo essas tendências todas, o que acontece em termos de vulnerabilidade e de impacto? E aí é abordado vários aspectos. O aspecto referente à segurança alimentar, referente à saúde, referente ao transporte, à indústria, à energia. Então, os diversos especialistas reunidos, eles começaram então a discutir o que pode acontecer, é vulnerável, não é vulnerável. Então, em termos de agricultura, por exemplo, você pode ter temperaturas muito fortes, muito elevadas, que promovem o aumento da deficiência hídrica, e aí você começa a ter problema de veranicos intensos, provocando redução de produtividade em algumas culturas. Você tem aumento de temperatura, frequência de ocorrência de temperaturas superiores, por exemplo, a 34 graus, muito alta em algumas regiões, onde você afeta diretamente a produção do café e da laranja. Você tem uma chance razoável de aumentar a produção de cana, porque a cana gosta de calor, então vai ser interessante. E são coisas como essas que foram abordadas. A questão do ambiente favorável para o crescimento de certas doenças tropicais que gostam de temperatura e de umidade, e principalmente os impactos que nós estamos sofrendo. A população brasileira tem sofrido já nos últimos anos, e com uma frequência também muito maior, da erosão costeira e dos desastres naturais que têm acontecido em função de chuvas muito fortes e que tem atingido principalmente nos últimos anos aqui, recentemente, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina e, volta e meia, algumas capitais do Nordeste, com consequências desastrosas para a nossa população, onde a gente vê os nossos compatriotas, inclusive, morrerem por conta desses eventos. Então, isso tudo aparece e são apresentadas, então, soluções de adaptação. O que nós temos que fazer para nos adaptar? Isso é uma situação bastante interessante no Brasil de hoje, porque você deixa claro que é preciso fazer planejamento, e planejamento de longo prazo. A gente não pode mais fazer planejamento que dure o mandato de um deputado, 4 anos. Nós temos que fazer um planejamento que dure o tempo necessário para haver uma transformação política, social e econômica no país, e não ficar à mercê desses mandatos dos nossos representantes. Então é preciso ampliar a cabeça dessas pessoas e que eles vejam isso de uma maneira muito mais de médio e longo prazo. E aí nós estamos falando 2020, 2030, 2040, porque se não fizermos nada,
a tendência é que essas questões se agravem. A iniciativa do painel ela foi extremamente importante, ela é extremamente importante no sentido de ajudar a acessar e sistematizar o conhecimento sobre mudanças do clima no Brasil. Em particular, o capítulo 3, ele lidou com a questão da mitigação das emissões dos gases de efeito estufa e como é que isso interage ou repercute em diferentes setores da economia no Brasil. O painel também aborda alguns temas estruturantes que são importantes, como a relação entre mitigação, desenvolvimento sustentável, equidade e como indicadores sociais têm que ser acoplados a esses indicadores ambientais e econômicos. Um dos aspectos destacados pelo capítulo é exatamente a necessidade da gente ampliar a interação entre diferentes ciências, ciências sociais, ciências humanas, as ciências naturais, na busca de soluções e de inovação tecnológica dentro da área de mitigação. Eu acho que uma das principais conclusões da síntese foi indicar a enorme sinergia que há entre as ações de mitigação e as ações de adaptação. Então, quando nós encaminhamos várias das ações de mitigação propostas, de certa forma também nós já estamos trabalhando a adaptação dos diferentes setores da economia ou dos diferentes biomas brasileiros aos impactos e às vulnerabilidades geradas pela mudança climática. Então, aí existe aí uma série de co-benefícios que precisam ser avaliados e ponderados. Outra conclusão importante também do capítulo é a gente estabelecer um sistema de monitoramento que possa acompanhar a eficácia das ações de mitigação propostas.